Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Algenir Marques, passando aqui hoje para deixar aquela dica de direito eleitoral. O assunto de hoje é filiação partidária. Para concorrer a um cargo político nas eleições, o candidato tem que estar filiado a um partido político. Professor, mas qual é o prazo que essa pessoa tem que estar filiada para concorrer às eleições? De acordo com a legislação eleitoral, o candidato tem que estar filiado a uma agremiação partidária 6 meses antes das eleições. A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Aí me pergunto, professor, eu tenho que estar filiado a um partido para concorrer às eleições? Sim. Mas e o vereador? Eu ouvi falar que quando ele entra para ser vereador por um partido, se ele trocar de partido, ele perde a cadeira. Isso é verdade? Sim, é verdade. O candidato a vereador ou vereador, enquanto no exercício da função, se ele ganhou as eleições para um partido A, depois que ele ganhou, ele não pode trocar para o partido B, tá? Mas existe uma exceção, tá? Então vamos lá. Para cargos proporcionais, vereadores, deputados, eu não posso trocar de agremiação. Com a exceção que eu vou dizer agora, que é uma delas, né? Mas vou dizer a exceção principal. E cargos majoritários, sim. Eu ganhei de prefeito. Não quero mais ficar naquela legenda. Eu posso trocar de legenda, tá? Voltamos ao cargo de vereador. Então eu ganhei pela agremiação A. Passados 6 meses do exercício da vereança, eu vou lá e troco por um partido B. Posso? Não posso. Porque o partido ou o Ministério Público pode ingressar com uma ação, porque essa vaga é do partido, então eu não posso trocar. Mas então, professor, se eu ganhar por um partido A, eu fico infinitamente tendo que ficar nesse partido A? Não. Existe na legislação eleitoral a figura da janela partidária, que é aquela na qual 30 dias antes do término dos prazos de 6 meses, esses candidatos a cargos proporcionais, vereadores e deputados que estão no exercício, eles podem trocar de partido sem perder a cadeira na qual eles exercem. Então, o prazo da janela partidária. Essa aula está sendo gravada em março de 2024, tá? As eleições esse ano vão se ocorrer em outubro, tá? Então, qual que é o prazo que eu tenho dessa janela partidária? Essa janela partidária, ela iniciou-se no dia 7 de março de 2024 e vai até o dia 5 de abril. De 7 de março a 5 de abril de 2024, os vereadores podem mudar de agremiação sem perder a cadeira, tá? Outro ponto muito importante, posso concorrer a uma eleição sem estar filiado a partido? Não posso. Eu tenho que estar filiado ao partido. Não existe no direito brasileiro a chamada candidatura avulsa, na qual eu vou lá, não entendo que eu não faço parte de nenhuma legenda, não concordo com nenhum estatuto, eu lanço minha candidatura avulsa. A legislação brasileira não permite eu me candidatar, então eu não posso me candidatar se não estiver ali filiado a uma agremiação. Mas existe um caso muito legal na legislação que se chama militar da ativa. Os militares da ativa, eles não podem se filiar a partidos políticos. Então os militares não teriam como concorrer às eleições? Hoje, na atual legislação eleitoral, os militares podem concorrer sim. Ah, professor, mas ele não está filiado ao partido. Isso mesmo. O que pode acontecer é o seguinte:
o militar se ele for escolhido na convenção partidária. Essa escolha supre a filiação dele, tá? Existe até uma resolução do TSE num RESP, o julgamento de um RESP, que fala: não exigência de filiação prévia partidária do militar da ativa, bastando apenas o pedido de registro de candidatura após sua escolha em convenção. Para concorrer às eleições, os candidatos têm que ser escolhidos na convenção. As convenções partidárias, de acordo com a legislação eleitoral, elas ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto. Esse é o período das convenções. Se o militar for convidado por uma agremiação para participar dessa convenção e ele for escolhido como candidato, a mera escolha vai suprir a filiação, tendo em vista que a legislação proíbe o militar de se filiar. Ah, professor, mas como que é essa questão do militar? Se o militar tiver menos de 10 anos do exercício de militar, quando ele for concorrer, ele deve se afastar e ele vai para a reserva. Agora, se ele tiver mais de 10 anos, ele se afasta, concorre às eleições. Se ganhar, ele vai para a reserva. Se não ganhar, ele é reintegrado e continua o serviço de militar dele, tá? Isso está previsto na legislação eleitoral. Uma coisa muito interessante: servidores da Justiça Eleitoral não podem estar filiados a partidos políticos. Então, o servidor da Justiça Eleitoral tem que se exonerar do cargo público para cumprir o prazo legal de filiação partidária, ainda que ele esteja afastado do órgão de origem, tá? Servidor público da Justiça Eleitoral não pode ser filiado a partido. Se ele quiser concorrer nas eleições, ele deverá exonerar ao cargo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É uma dica curta, somente sobre filiação partidária. Peço a vocês que me ajudem compartilhando essa aula, essa dica, essa nossa conversa. Que vocês deem um like, que vocês me sigam no canal e que vocês também possam ativar o sininho aí para que possamos nos ver em outros vídeos. Tenho gravado as aulas sempre buscando ajudá-los. Não tem custo algum. O objetivo é poder ajudar aqueles que querem passar em exame de ordem, concursos públicos, às vezes tem até um interesse em participar das eleições e ter um certo conhecimento sobre a matéria de direito eleitoral, que é uma matéria ainda não muito divulgada. Tá bom? Temos poucos profissionais nessa área. Desde já, agradeço a atenção. Curtam aí, como eu disse. Nos vemos numa próxima. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.